Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Cinéfilos que acompanham meu canal e curtem os meus vídeos, né? Hoje nós vamos falar sobre a fera interior, a fera no interior de nós, a fera que nós temos dentro de nós e que nós podemos domá-la. Nós vamos falar hoje sobre que vantagens nós temos em domar essa fera e o que nós podemos, o que pode ocorrer se a gente não fizer o controle, se a gente não domar essa fera, né? No filme, que serve, como sempre, o pano de fundo que nós iremos falar hoje, é sobre um animal que começa a surgir dentro de todos nós, principalmente na adolescência e na pré-adolescência. Esse filme fala sobre as paixões, como elas podem nos dominar e se elas não forem, digamos assim, entre aspas, adestradas, né, controladas, como elas podem nos prejudicar. Então nós vamos falar hoje com o filme Red, Crescer é uma Fera, Crescer uma Fera, né? Esse é um desenho, uma animação. Espero que curtam o vídeo. Venham comigo. O filme, ele conta a história da personagem Mei. É uma pré-adolescente de 13 anos que começa a sentir as mudanças no seu corpo e na sua personalidade. Ela está entrando na puberdade e mora e vive nos Estados Unidos. A Mei, ela então começa a se interessar pelos garotos da escola, pelas boy bands, né, as bandas de meninos. No entanto, ela não consegue se expressar totalmente e se mostrar como ela realmente é, principalmente por causa da superproteção da mãe dela. Claro que existe aí um ingrediente cultural asiático, onde as crenças e as tradições, inclusive religiosas, devem ser respeitadas, logicamente. Mas as mudanças em seu corpo, no entanto, elas são representadas no filme, na sua transformação física de uma garota para um panda vermelho gigante, né? Quando ela está com as emoções à flor da pele, né? Afloradas. Durante o filme, nós ficamos sabendo que a sua ancestral mais antiga, lá na China, em meio às guerras, para proteger a ela mesma, essa ancestral, e as suas duas filhas, ela rezou pedindo aos deuses para virar um panda vermelho, para poder defender a sua família. Ela queria virar então essa fera para afugentar os soldados invasores. Um dia, durante a lua vermelha, seu pedido foi atendido, o pedido dessa ancestral dela. Assim ela conseguiu espantar os invasores. Ela se transformou nessa fera, nesse panda vermelho lá na China antiga. Com o passar do tempo, ela passou esse poder para suas filhas. E por fim, essas filhas foram passando esse poder de geração em geração para todas as mulheres da família. Então essa é a história do filme, digamos assim, principal, né? Mas o filme também fala de um modo bastante óbvio. Ele aborda o tema do empoderamento feminino, que sem dúvida alguma vem se tornando cada vez mais no dia a dia uma realidade da nossa sociedade, felizmente, né? Aborda o tema sempre atual do conflito de gerações, o passado e as tradições, e o futuro e os novos modelos de comportamento. O filme também aborda essa temática, né, do conflito de gerações. Mas, para além de tudo isso, o tema ao qual eu quero falar com vocês, o qual eu quero abordar nesse vídeo de hoje,
É sobre espiritualidade, claro. Pois o filme também fala, né, sobre a espiritualidade de uma forma mais ou menos disfarçada, mas ele também aborda essa temática. Poderiam os deuses atenderem a uma súplica de uma mãe que está desesperada por ajuda e proteção de seus filhos em meio a uma guerra? Poderiam os deuses atender a essa súplica? Sim, claro que poderiam. Os espíritos de luz, eles têm o poder de interferir e salvar uma família inteira de uma guerra, como por exemplo a que estamos vendo atualmente na Ucrânia contra a Rússia, né? No entanto, para que isso ocorra, para que os deuses atendam uma súplica dessas, é necessário que a família tenha merecimento. As guerras, elas são flagelos aniquiladores de dívidas anteriores, de uma determinada população, de uma cidade, de um país que está em guerra, e por isso existem as dívidas passadas daqueles espíritos encarnados, e todos nós devemos pagar as nossas dívidas aqui no mundo físico. O mundo espiritual, com seus inúmeros espíritos superiores, coordenam e controlam os continentes, os países, as cidades. Eles jamais permitirão que inocentes sofram o que não precisam sofrer. Se essas pessoas estão passando por esse sofrimento terrível, é porque há um propósito de crescimento e evolução espiritual para essas pessoas. Atualmente, temos uma novela na televisão brasileira onde uma mulher forte, batalhadora, para proteger a sua filha de homens vis e cruéis, ela vivendo no meio da natureza, ela se transforma numa onça, né? Ela adquire o poder de se transformar numa onça, né? Interessante. Ou seja, esse tipo de fantasia não é uma exclusividade de culturas asiáticas, né? Ou europeias, ou brasileiras. É, na verdade, uma maneira que o ser humano encontrou para explicar de uma forma lúdica o poder que nós temos dentro de nós. O poder da mudança, o poder da transformação. O poder que o espírito encarnado de cada um de nós tem. Bom, se vocês estão gostando do canal e dos meus vídeos, eu peço que se inscrevam no canal, recomendem o canal para os amigos e, se puder também, eu aceito qualquer doação de qualquer valor no meu Pix. O meu Pix é o meu e-mail, o e-mail do canal, Cinespvocê, tudo junto, @gmail.com. O meu e-mail é o Pix, eu aceito qualquer doação. Isso com certeza irá me ajudar a pagar a conta da internet, a conta da luz, e vai me incentivar a fazer cada vez mais vídeos como esse para vocês. Então eu agradeço muito. O Espiritismo nos fala que todo ser humano já foi no passado um mineral, depois evoluiu, se tornou um vegetal, e depois evoluiu, se tornou um animal. E por fim, de animal, o ser humano se tornou o ser humano que nós somos hoje. Isso é explicado na reencarnação que se dá ao longo de milhares e milhares de anos a todos nós. Nós jamais podemos reencarnar novamente como feras, ou plantas, ou minerais. A evolução jamais retrocede. Sempre vai para frente. E o mesmo se dá com a nossa evolução intelectual e moral, tanto de ideias morais quanto de crenças em geral. Se hoje conseguimos compreender e aceitar que o melhor é sempre perdoar, que nós não devemos nos vingar nem guardar mágoas, isso não será esquecido na próxima vida. Se entendemos hoje que as mulheres são tão ou mais capazes do que os homens de exercer
qualquer função ou cargo político ou profissão, se nós entendemos, aprendemos a lição, isso não será esquecido. Se um homem que hoje tenha, porventura, cometido um feminicídio, matou uma mulher, a namorada ou a esposa, por ciúmes, por inveja, não interessa o motivo que for, ele vem a se arrepender de verdade disso, na próxima vida ele vai pagar por esse crime. E certamente não voltará a cometer mais esse mesmo erro, esse crime. Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Podemos aprender através do sofrimento e dos problemas que enfrentamos no dia a dia, ou podemos também aprender através do amor que os nossos amigos, nossos pais, nossos familiares dedicam a cada um de nós. As nossas paixões, elas nos movem, nos comovem, nos sensibilizam. Elas têm o propósito, é claro, senão não teria por que elas existirem. Elas têm um propósito na nossa vida. Mas veja que conforme nós crescemos, essas paixões elas mudam, elas deixam de existir, elas se transformam em outra coisa. Um adolescente que era um adolescente que era apaixonado por um cantor, uma banda pop, ao se tornar mais velho, pode gostar da banda e do cantor, não tem problema nenhum. Mas agora o seu amor é dedicado aos filhos, ao esposo, à esposa, ao trabalho, aos amigos. Ou seja, nós transformamos as paixões com o passar do tempo, como quando amadurecemos. Um adolescente que poderia ser apaixonado por futebol, ele pode deixar de ser apaixonado por um time, sim, e passar a amar muito mais o seu trabalho, a sua família. Isso não é errado, isso não é crime, não é pecado. No entanto, nós vemos cada vez mais nos dia a dia de hoje, homens e mulheres com mais de 30 ou 40 anos agindo como se fossem adolescentes, apaixonados por futebol, por moda, por carros, por atrizes e atores famosos, cantores, totalmente preocupados em viverem o consumismo e os prazeres do ego. É isso que nós vemos no dia a dia de hoje. Não é errado de forma alguma querer ter um emprego melhor. Não é errado querer ter uma casa melhor. Não tem nada de errado em querer se vestir melhor. Nada de errado. Tá tudo bem, tá tudo certo. No entanto, essas devem ser as nossas paixões, aquilo que nos move e que nos emociona, ou deveria ser a prática do amor para com o outro, que deveria ser o que nos move? Ou deveria ser o perdão para com os outros, independente de os outros serem da nossa família ou não? O que é importante de fato? Sim, pois esse filme Red, ele também fala sobre as cobranças que nós temos hoje em dia sobre nós, sobre o que nós fazemos sobre os outros, cobranças no ambiente de trabalho, cobranças no ambiente escolar, cobranças no ambiente familiar, etc. Antes de cobrarmos dos outros, não deveríamos primeiramente nos cobrarmos a nós mesmos para sermos pessoas melhores? Não deveríamos primeiramente perdoarmos nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos amigos e a nós mesmos? As paixões, elas servem para nos mostrar que temos feras dentro de nós, sentimentos e emoções que muitas e muitas vezes não conseguimos controlar. Muitas vezes nem estamos preocupados em controlar. Quando não aprendemos a controlar esses instintos primitivos, esses impulsos agressivos ou fortes,
Nós podemos dar um tapa na cara de alguém, como fez o Will Smith no Oscar. E isso poderá nos custar muito caro. Quando não controlamos as nossas feras interiores, mais cedo ou mais tarde, essa fera irá se soltar. Esse animal, solto na sociedade, nem Altíssimo, nem a sociedade desejam isso. Na verdade, todos esperam que com o tempo os meninos e meninas adolescentes se tornem homens e mulheres sensatos, ponderados, ajuizados. Quanto mais aprendermos a controlar com o tempo os nossos desejos e impulsos, tanto mais liberdade teremos e iremos adquirir, consequentemente, mais poderes e também mais responsabilidades. Tanto isso que eu estou falando é verdade, que, bem ao contrário do que muitos imaginam, um anjo que um dia, há milhares e milhares de anos atrás, já foi um ser humano comum, como qualquer um de nós é hoje aqui na Terra, ele tem 1 milhão de vezes mais liberdade do que nós, um anjo. E 1 milhão de vezes mais poderes do que qualquer um de nós aqui. E como podemos aprender a controlar esses impulsos? Como podemos aprender a controlar esses impulsos para não nos metermos em encrenca? Todos os meus vídeos eu faço essa pausa rápida para pedir a quem puder que ajude uma instituição de caridade. Hoje eu peço pela Pequena Casa da Criança. Instituição essa que existe desde 1956. Ela está localizada na comunidade da Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. Ela atende cerca de 800 crianças, jovens e idosos diariamente e serve 1.500 refeições por dia. Eu vou estar deixando aqui o endereço da instituição, pequenacasa.org.br. Entrem lá e ajudem como puderem. Ajudem como puderem. É importante. A caridade salva. E como podemos aprender a controlar nossos impulsos? Meditação. Alguns minutos por dia, em um lugar silencioso, sozinho, orando, pensando na vida. Reforma íntima. Quando pensamos em tudo que estamos fazendo de errado e tudo que podemos fazer para melhorar a nós mesmos. Leitura e estudo constante dos livros publicados por Allan Kardec. Praticar a caridade. Frequentar uma casa espírita. Leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em casa com a família ou os amigos, uma ou mais vezes por semana. Bem, como vocês podem ver, tem inúmeras maneiras. Enquanto nós aprendermos a dominar a fera que está dentro de nós, mais fácil será a nossa convivência diária com todos os amigos, os colegas de trabalho, familiares, etc. Em resumo, mais fácil e melhor será a nossa vida em todos os sentidos. Como sempre, eu desejo que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas e agradeço por terem assistido esse vídeo. Muito obrigado.